Sejam todos bem-vindos a mais uma aula com Chaves, o Curioso. Ok? Trago como tema o topo da pirâmide taxonômica. As pirâmides são os principais monumentos da antiguidade e fazem parte das 7 maravilhas do mundo. Antes mesmo de Linneu ter formado a pirâmide taxonômica, já havia homens que estudavam ou faziam estudos alusivos à taxonomia sistemática, mas numa forma empírica, dentre os quais nós destacamos ainda Aristóteles do ano 384 ao ano 322 a.C., que ele mesmo tentou sistematizar a natureza, pois ainda vimos um outro dos seus discípulos, que é Teófrasto, e também no ano 371 ao ano 287 também foi considerado o pai da botânica. Ok? Mas qual é o objetivo que me leva a construir esta mesma pirâmide taxonômica? Primeiramente, Linneu foi considerado o pai da era da taxonomia moderna, por ele mesmo ter sido o primeiro a criar um sistema padronizado universal. Ok? Então ele aparece como o pai da era taxonômica, já como ciência que antes não foi visto desta mesma maneira. Ok? Mas eu quero aqui dizer que este mesmo bloco da pirâmide, que foi descrito por Linneu através dos níveis taxonômicos, estes mesmos níveis. O primeiro nível do sistema taxonômico não é o domínio, nem tampouco o reino. Por quê? Porque antes mesmo do domínio já se fazia menção de uma outra, de um outro nível, que este nível é a propriedade. Esta mesma propriedade é o princípio dos níveis, conforme vem a descrever Linneu. Ok? Por quê? Porque não podemos dar uma definição taxonomicamente às espécies sem termos falado desta propriedade, porque todos os seres vivos, ou seja, as espécies, provêm de uma propriedade. Esta mesma propriedade foi, por sua vez, formada através de elementos celestiais que foram organizados para formar esta mesma propriedade. Então, esta mesma propriedade, por sua vez, forma a terra que fertilizou, e da mesma terra também foi extraído certos elementos, que esses elementos também formaram propriedade, que desta propriedade assim surgiram as espécies. Ok? Bem, aqui no topo desta mesma pirâmide, então nós temos que o primeiro bloco a ser construído para a pirâmide não é o bloco taxonômico, mas esta mesma pirâmide é dividida por era. A primeira era foi conhecida como a era da divindade, e que foi unicamente Adão, o homem responsável, que poderia assim nomear as espécies. Ok? Depois nós vemos
um outro bloco que é o bloco científico. Depois de Adão, ou seja, da era divina, né, da divindade, foi surgindo uma outra era que é conhecida como a era científica, e ali nasce ou aparece o homem Linneu, que vem dar uma explicação mais lógica, ou que vem descrever taxativamente os sistemas taxonômicos, ok? Então, no mesmo topo desta pirâmide, não é Adão que está lá assentado, nem é Linneu, né? Porque no Linneu, ou seja, Adão, ele mesmo viveu numa época em que a ciência ainda não teve lugar. Então, ele não pode estar no topo desta mesma pirâmide. E Linneu também não se encontra no topo desta mesma pirâmide, pois ele não teve a revelação de que o primeiro elemento, o primeiro nível para a construção da pirâmide deve ser a propriedade. Esta mesma propriedade ainda aparece no fim, ou seja, no meio das espécies, para indicar que além das espécies, ou seja, além desses níveis que Linneu foi sistematizando, há um outro nível superior a esta, que é a propriedade, pois Linneu criou ou sistematizou, organizou as espécies em forma da matéria, né? Em forma de matéria viva já constituída, enquanto que a propriedade ela estuda a matéria viva ainda não constituída, ok? Então, quem está aqui, ou o pai deste nível, do nível mais elevado no topo desta mesma pirâmide taxonômica, é Chaves o Curioso, ok? É Chaves o Curioso, pois ele viveu, né? Ele viveu e vive até os dias de hoje na época ou na era científica, e também numa época em que se fala já da divindade e ainda fala-se da existência de um profeta na Terra, ok? Então, nós temos aqui a construção de uma pirâmide. Logo na parte superior nós encontramos a propriedade como um dos níveis acima do domínio reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie, ok? Criei esta aula em forma de bloco, tudo para testar o meu QI, o QI do meu amigo que me acompanha do outro lado, e também fiz esta gravação, ou criei esta gravação em forma de fita ou bloco, pequeno bloco ou pequena fita, a fim de dar espaço ao ouvinte colocar o seu like, comentar e partilhar com os teus amigos. Eu espero, né, os seus questionamentos a partir dos seus comentários, a fim de que eu possa saber se compreendeu ou não compreendeu esta nossa aula, para que nas próximas eu possa trazer uma explicação mais clara ou específica desta mesma nossa matéria, ok? Obrigado a todos e espero vê-lo nas minhas próximas aulas, onde abordarei sobre a propriedade da espécie. Ok? Até já, amigão.